Nós iniciamos uma série de vídeos com o tema arrebatamento. E no vídeo de hoje nós vamos fazer então um breve histórico daquilo que nós chamamos de pós-tribulacionismo. E o pós-tribulacionismo ele se destaca como a primeira perspectiva sistematizada sobre o arrebatamento da igreja. As suas raízes podem ser rastreadas desde os pais da igreja até os dias atuais. E a longa trajetória dessa doutrina ao longo do tempo resultou em uma riqueza de interpretações e abordagens, o que levou ao surgimento de pelo menos 3 formas principais de pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo da patrística, o clássico e o futurista. E além disso, é interessante notar que em certos círculos, a perspectiva do arrebatamento pré-ira, que será tratado também em outro vídeo, é considerada uma variação do pós-tribulacionismo. E nesse vídeo, a nossa ênfase será fazer uma breve introdução do que é o pós-tribulacionismo nas visões da patrística, do clássico e do futurista. E foi nos primórdios da igreja cristã que a perspectiva pós-tribulacionista emergiu de maneira incipiente, moldando-se gradualmente através das reflexões dos líderes e teólogos conhecidos como pais da igreja. Esse ponto de vista, que frequentemente também é denominado de intratribulacionismo, apresentou uma abordagem única que ressoa até os dias de hoje. Os pensadores da patrística destacaram uma convicção intrínseca: a importância do sofrimento e da tribulação como partes inerentes à jornada cristã. Eles acreditavam que a igreja não estaria isenta dos desafios, mas enfrentaria uma fase de severas provações antes de encontrar sua plena redenção em Cristo. E nesse contexto, o arrebatamento era percebido como um evento que os libertaria da perseguição do anticristo, preservando-os das angústias desencadeadas por suas ações. O aspecto distinto da perspectiva da patrística repousava na crença de que o arrebatamento ocorreria em meio à grande tribulação e ira do anticristo como a igreja. Eles ressaltavam que a igreja não seria poupada da provação, mas encontraria segurança e livramento através do arrebatamento enquanto ainda estivesse enfrentando as adversidades da grande tribulação. No entanto, para os pais da igreja, o arrebatamento não seria uma mera fuga da grande tribulação, como se fosse uma escatologia escapista, porém uma preservação no meio dela, refletindo a ideia de que a igreja seria purificada e fortalecida através do sofrimento, a fim de que após isso pudesse se encontrar com Cristo nos ares de forma santa e imaculada. Assim, o arrebatamento marcava o fim dessa era e o início de uma nova era, onde Cristo e sua noiva estarão juntos e unidos para sempre. Ainda hoje, o pensamento dos pais da igreja continua a ressoar nas discussões escatológicas, lembrando-nos da rica diversidade de interpretações ao longo da história da igreja. Essa perspectiva intrincada destaca a unidade entre a tribulação, a perseverança e a esperança, inspirando crentes a enfrentar desafios com fé e antecipação da glória vindoura. E é exatamente por isso que os teólogos da patrística também são disputados pelos pré-tribulacionistas, os quais ainda buscam documentos que ressalte uma esperança pré-tribulacional na pluralidade de pensamentos durante esse período da história e teologia da igreja. Já o pós-tribulacionismo clássico ou pós-tribulacionismo tradicional representa uma perspectiva que abraça uma chave hermenêutica idealista para a interpretação das Sagradas Escrituras. Essa abordagem amplamente difundida está associada ao amilenismo e ao pós-milenismo, escola de pensamentos que compartilham a ideia de uma era milenar não literal, seja consumada pela existência da igreja, como o amilenismo, ou inaugurada progressivamente pela influência espiritual do evangelho, pós-milenismo. Essa forma de pós-tribulacionismo está profundamente enredada com uma concepção chamada supersessionismo, que sustenta que a igreja cristã substituiu permanentemente Israel como povo de Deus. Nessa perspectiva, o Israel espiritual, ou seja, a igreja, é vista como uma continuação do plano divino, enquanto o Israel étnico não desempenha mais um papel distinto nas profecias escatológicas. Em outras palavras, essa linha
linha interpretativa rejeita Israel como relógio escatológico de Deus. E é importante observar que essa visão é altamente controversa e debatida dentro do contexto escatológico. Na ótica do pós-tribulacionismo clássico, as profecias apocalípticas frequentemente adquirem uma dimensão espiritual ou alegórica. Ao invés de concentrar em eventos físicos e cronológicos, essa abordagem aborda extrair significados mais profundos e simbólicos das passagens proféticas. A grande tribulação, por exemplo, em vez de ser entendida como um período de adversidades futuras, pode ser vista como uma representação das lutas espirituais enfrentadas pela igreja ao longo da história. A relação entre a grande tribulação e a vinda de Cristo é vista como um evento de natureza mais espiritual do que literal, onde a igreja enfrenta provações do mundo e do maligno antes de ser redimida em comunhão com Cristo. E nesse cenário, o arrebatamento é integrado como um evento que ocorre no contexto de uma transformação espiritual, culminando na unificação final da igreja com Cristo e na inauguração do estado eterno. Nesse sentido, pós-tribulacionismo tradicional rejeita uma ideia de um período tribulacional de 7 anos literais ou de uma primeira ressurreição literal antes de um milênio literal. E embora o pós-tribulacionismo clássico ofereça uma visão metafórica e profundamente espiritual das profecias, sua interpretação idealista e suas implicações teológicas podem gerar debates e divergências consideráveis. Como em todas as perspectivas escatológicas, a busca pela compreensão verdadeira das profecias bíblicas continua a estimular discussões teológicas enriquecedoras entre os estudiosos e crentes. E é exatamente por causa disso que essa forma de pós-tribulacionismo não combinou com a crença em um milênio literal e fez com que o pré-milenarismo histórico, não dispensacionalista, precisasse reformular essa perspectiva. Daí então foi desenvolvido o que podemos chamar de pós-tribulacionismo futurista. Com o surgimento do movimento dispensacionalista e a ascensão das interpretações futuristas das profecias bíblicas, ou seja, que aquelas profecias nas escrituras ainda acontecerão, o pós-tribulacionismo encontrou um terreno de mudança, principalmente por causa das conferências proféticas muito comuns no final do século XIX. Isso proporcionou uma notável evolução da perspectiva pós-tribulacionista, que se tornou mais voltada para o futuro. E esse desenvolvimento foi impulsionado em parte pela necessidade de responder às objeções levantadas por amilenistas e pós-milenistas que tentavam associar o pré-milenismo histórico com a escatologia dispensacionalista. Nesse contexto, um teólogo que se destacou na defesa do pós-tribulacionismo futurista foi George Eldon Ladd. E enquanto Darby é frequentemente reconhecido como o pai do pré-tribulacionismo, Ladd pode ser considerado o pai da formulação e defesa do pós-tribulacionismo futurista. Seu trabalho apologético desempenhou um papel significativo em moldar e classificar a visão pós-tribulacionista dentro do contexto do pré-milenismo histórico. E ao abraçar essa nova perspectiva, o pós-tribulacionismo abandonou a chave hermenêutica idealista que caracterizava o pensamento pós-tribulacionista clássico, dando espaço então para o futurismo, uma abordagem interpretativa que vê as profecias apocalípticas como eventos futuros ainda por se concretizar. Essa chave hermenêutica é marcada por uma ênfase na 70ª semana de Daniel. Dentro dessa visão, o anticristo é considerado uma pessoa futura que surgirá como um líder mundial de influência maligna. Todavia, o pilar central que impulsiona a separação do pós-tribulacionismo clássico para o pós-tribulacionismo futurista reside na adoção do conceito do já e ainda não. A premissa do já e ainda não reconhece que muitas das profecias escatológicas do Antigo Testamento sobre o reino de Deus, o trono futuro de Davi e o governo geopolítico do Messias prometido na cidade de Jerusalém começaram a ser cumpridas com a formação e estabelecimento da igreja, que é o corpo de Cristo no Novo Testamento. Entretanto, o pleno cumprimento dessas profecias ainda aguarda a sua consumação física e literal no futuro, que acontecerá no reino milenar de Cristo.
E essa abordagem, notadamente influenciada por pensadores como Oscar Cullmann, redesenhou o entendimento pós-tribulacionista, enriquecendo-o com elementos que assemelham ao pensamento dispensacionalista. Isso foi realizado mantendo um foco vital na união da igreja com Cristo durante as tribulações e desafios do mundo. A contribuição de Ladd e sua influência no desenvolvimento dessa perspectiva pós-tribulacionista constituem um marco significativo na compreensão escatológica. Bem, esse foi um breve resumo do pós-tribulacionismo. Deixe nos comentários qual a sua visão sobre o arrebatamento. Você concorda com a visão pós-tribulacionista ou você não o encara como uma possibilidade dentro das escrituras? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo.